Informação especializada, influente e confiável. Podcast MIT Technology Review Brasil. Olá, eu sou o André Miceli e esse é mais um podcast da MIT Technology Review Brasil. Hoje eu, Rafael Coimbra e Carlos Aros vamos falar sobre como proteger o nosso cérebro das empresas de tecnologia. Uma nova lei americana protege os dados cerebrais dos consumidores, já que as empresas de tecnologia coletam esses dados que podem ser usados para inferir nossos pensamentos. Hoje, entender essa história toda, mas antes de começar, eu quero dizer que esse podcast é um oferecimento do SAIS, líder em Analytics, e também te convidar para entrar para a nossa comunidade. Vai lá em www.mittechreview.com.br/assine. Rafa Coimbra, a Califórnia se tornou o primeiro estado americano a aprovar uma lei que protege dados cerebrais. E aí, claro, surgem questionamentos sobre a abrangência dessa história. Uma lei impulsionada pelo avanço de tecnologias capazes de monitorar e interpretar sinais cerebrais e, naturalmente, isso levanta diversas preocupações, entre elas a nossa privacidade. Os especialistas argumentam que a legislação pode não ser suficiente para lidar com todas as implicações éticas e de segurança, especialmente no uso comercial de tecnologias neurotecnológicas, e eu quero entender, Rafa, em que medida essa situação, essa legislação sobre os dados cerebrais realmente protege a privacidade dos indivíduos, e quero também te ouvir se já está na hora ou já passou da hora de pensar nisso. Está na hora, André, pelo menos da gente gerar uma discussão, porque realmente o que a gente tem visto de avanços nessa área, para citar dois exemplos de duas grandes empresas, existe a Neuralink, do Elon Musk, que está com aquele projeto de implantes cerebrais em que já foi demonstrado um paciente comandando um computador com, entre aspas, o poder do pensamento, e tem uma concorrente, a Synchron, que a gente acompanhou lá no MIT MTech, no evento da MIT Technology Review em Boston, a empresa que tem uma tecnologia diferente, eles fazem ali um implante pelas artérias, por outras partes do corpo, sem ser tão invasivo. De qualquer maneira, é muito impressionante os resultados que já são obtidos por essas empresas, e aí começam as preocupações. Então, a gente não está aqui falando de nada tão ficção científica. Claro que a gente tem muita coisa ainda para evoluir, mas estamos trabalhando em cima de fatos concretos. E aí, obviamente, nos Estados Unidos, onde estão essas empresas, e aí é notório e é interessante a gente perceber que na Califórnia é onde muita coisa da tecnologia acontece, então faz sentido o estado da Califórnia estar à frente e puxando esse tipo de discussão. E lá, para resumir aqui para quem está nos ouvindo, a lei deles era até então muito parecida com a que a gente tem aqui no Brasil, com a LGPD. Se a gente for olhar a LGPD, ela já traz uma proteção de dados biométricos, de dados referentes à saúde, essa biometria que pode, de alguma forma, identificar quem é a pessoa. Ela tem que ser protegida, só que isso é muito genérico para algumas pessoas como esses especialistas lá da Califórnia. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram algo parecido, estou simplificando aqui com a nossa LGPD, e deixaram bem explícito, dizendo assim, olha, não pode, a partir de agora, vender, compartilhar dado de pessoa, com esses parâmetros aqui, com essas características, não pode. Eles deixaram isso mais claro. Ainda assim, André, como você notou, tem gente que acha que isso não é suficiente. Por quê? Quando a gente está analisando dado, o que é um dado cerebral? É aquele movimento ali no eletroencefalograma que movimentou para cima ou para baixo? É o fluxo de sangue no cérebro? E os outros dados ou as outras inferências que você pode obter a partir de um estudo feito com alguém? Então, eu posso estar protegendo o dado cerebral, mas reparando que a pessoa, ao ter um movimento determinado de atividade cerebral, ela também tem um determinado comportamento. E essa inferência é que muita gente está dizendo que, ainda assim, com a legislação mais específica, ela está ficando aberta. Então, tem um debate amplo. Eu acho que realmente não sou o grande especialista do setor, acho que talvez nesse caso haja ainda um exagero, a gente não precisaria de tanto detalhe,
já está bom, mas a discussão, sim, ela é válida e a gente aqui no Brasil tem que ficar pensando também nisso, porque não chegou esse tipo de tecnologia aqui, mas em algum momento vai esbarrar na gente. Carlos, essa ascensão dos dispositivos neurotecnológicos, ela abre oportunidades para a saúde, para a produtividade, para o entretenimento, enfim. Tem naturalmente diversos campos da nossa vida que vão ser afetados e eventualmente melhorados com esse recurso. Só que, como a gente falou aqui nesse início de conversa, a coleta de dados cerebrais pode expor informações que estão extremamente íntimas das pessoas, pensamentos, emoções, intenções futuras. Enfim, existe o receio de que essas informações sejam utilizadas por empresas ou governos de maneira que os nossos direitos humanos fundamentais sejam violados. Você enxerga alguma maneira de equilibrar o uso de tecnologias neurotecnológicas para melhorar a qualidade de vida sem comprometer a privacidade e a liberdade individual? Acho que vale fazer aqui só um passo atrás, até como uma linha do tempo, para que quem está nos acompanhando consiga entender que essa não é uma discussão que começa hoje. A gente assiste ao crescimento ao surgimento dos computadores vestíveis há alguns anos. Então, a gente está falando aí de, sei lá, quase uma década, talvez. Esses aparelhos têm sensores, coletam dados, abastecem bancos de dados, geram insights e são usados para um sem número de atividades. Os computadores vestíveis foram se tornando populares. Uma parcela significativa desse mercado foi dominada pelo universo fitness, então relógios, as pulseiras, aquelas cintas, né, que se coloca logo na direção do peito e tal, e a orientação para atletas se tornou importante. Tanto é que esses sensores hoje são amplamente utilizados por atletas profissionais, então futebol, outras modalidades, e as equipes técnicas usam os dados coletados a partir desses dispositivos para poder estabelecer métricas, parâmetros e conduzir estratégias de performance para essas equipes. Aqui no Brasil, departamentos de dados foram montados dentro dos clubes de futebol, por exemplo, para dar conta do volume de informações gerado e fazer com que isso se reverta em insights, em relatórios que vão ser consumidos pelo técnico, pela comissão, para poder avançar com o trabalho. Internamente, o cuidado dos clubes de futebol, por exemplo, para esses casos, se dá num nível em que não são empresas, na maior parte dos casos, terceirizadas que cuidam dessas informações. Porque, veja, o acesso a esses dados pode, no limite, valorizar ou desvalorizar o passe de um atleta no mercado, e isso pode gerar algum tipo de ruído dentro de uma estratégia de negócio do clube. Então, é tão sensível a ponto de que os guardiões dessas informações, eles têm contratos diferenciados, termos ali de confidencialidade, há um cuidado, inclusive aqui no Brasil, com a Lei Geral de Proteção de Dados, etc, 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 etc. Mas isso é uma aplicação específica. Como o mercado agiu com isso? Bom, o uso indiscriminado, compartilhamento dessas informações com uma série de aplicativos, havia troca dos sistemas operacionais, então, por definição, ao usar o Google, ao usar o Android, ao usar o iOS, os dados já estavam sendo armazenados, havia uma sincronização, e aí o regulador entra no jogo, da mesma maneira como a gente está descrevendo aqui no caso da lei lá da Califórnia, ele entra no jogo e diz assim, olha, precisamos estabelecer limites. Mas nós estávamos falando ali sobre um tipo de informação. O que a gente tem hoje aqui com a discussão dos dados extraídos do cérebro é a evolução, é a versão 2, 3.0 desse debate lá atrás, que começou lá atrás com esses sensores grudados no corpo, em que havia um interesse, um argumento de que isso vai beneficiar a evolução da medicina, tratamentos e etc, performance, produtividade, todos esses argumentos.
O que o regulador fez lá atrás, André? O regulador, ele desenvolveu alguns mecanismos muito abrangentes e incluiu no pacote dessa legislação os dados, e esses dados que são extraídos a partir desses sensores, que dizem respeito a indivíduos de maneira específica, eles são tratados como dados sensíveis. É assim que trata a lei europeia, é assim que trata a lei aqui no Brasil, que foi altamente inspirada na lei europeia. O grande problema disso é que, desde que começou esse processo de coletas, o que a gente também assiste é o aumento do armazenamento desses dados e o aumento também dos casos de vazamentos desses dados, do uso indevido desses dados. Não há como controlar na dimensão em que essas informações são geradas, são coletadas e são compartilhadas por essas empresas internamente. Esse modelo aqui da Califórnia, ele pode ser uma referência, ele pode trazer um encaminhamento muito positivo, mas eu não vejo de que maneira essa legislação especificamente vai blindar que essas informações não sejam usadas de maneira incorreta. É só a gente assistir ao que está acontecendo na Europa, é só a gente assistir o que está acontecendo nos Estados Unidos, com uma série de ações contra as Big Techs, que mesmo diante de leis muito específicas, muito mais maduras do que a nossa lei aqui no Brasil, por exemplo, continuam cometendo excessos com a utilização dos dados das pessoas. E aí, sim, vai haver um desvirtuamento, porque no limite os parâmetros passam a ser outros. Mal comparando, vai ser possível avaliar a condição de uma pessoa para a contratação dela no trabalho, ou para a aplicação dela em um determinado plano de saúde, por exemplo, a partir da leitura dessas informações, num modelo muito parecido com o uso do aplicativo de uma seguradora no seu carro, que tem a geolocalização ativada. Portanto, o aplicativo no seu celular é capaz de saber se você estava numa velocidade maior do que aquela que você indicou no momento de um sinistro, no momento de uma colisão, ali, de um acidente. E aí a seguradora passa a cruzar esses dados, portanto, ela tendo informação que ela não teria por um outro caminho, ela muda a definição dela, ela aumenta o grau de risco e o valor do seu seguro numa renovação, porque ela sabe que você tem a tendência a correr ou a fazer um comportamento um pouco mais nocivo no trânsito. Ou seja, não tem como a gente frear, como brecar esse movimento, André. E esse é o problema, porque agora, literalmente, eles estão dentro das nossas cabeças. A gente está num cenário, aí sim, explorando um pouco mais o futuro, André, algo meio como o filme Minority Report. Então, daqui a pouco, você pode ter pessoas querendo controlar o que você está pensando ou o que você está tentando, imaginando fazer. E isso é realmente algo muito perigoso. Eu queria só colocar também na discussão, e olhando para esse cenário mais futurista, uma contribuição para o bem ou para o mal da inteligência artificial. Por quê? A gente vai começar a ter capturas externas dos sinais cerebrais. Veja, a gente aqui está focando muito num equipamento que está ali em contato com a cabeça, que consegue capturar externamente alguns sinais do cérebro, ou chips implantados dentro do cérebro ou perto para capturar as informações diretamente do cérebro. Mas a gente consegue obter informações cerebrais sem essas tecnologias. Por exemplo, a gente consegue observar uma pessoa um médico consegue identificar uma pessoa tendo uma convulsão, desmaiada, em choque. São outros sinais que fazem com que dê para a gente perceber o que está acontecendo, obviamente, de maneira limitada numa situação. Então, a inteligência artificial multimodal, com auxílio de câmeras, com o auxílio de som. A gente conversou com uma pesquisadora brasileira que está lá nos Estados Unidos, fazendo um trabalho muito interessante, em que ela consegue, com a captura e análise de sons da voz do paciente e a captura e análise da imagem do rosto do paciente, interpretar o estado mental, se aquela pessoa está correndo um perigo porque ela está com a saúde mental muito debilitada. Então, são equipamentos que vão permitir, e aí combinado com os algoritmos de inteligência artificial, entender novos padrões, ainda que externamente. Então é como se a gente estivesse invadindo, aí, pegando essa metáfora do Aro, a gente está invadindo a mente de alguma pessoa, não necessariamente plugando alguma coisa ali dentro.
só observando o comportamento da pessoa eu consigo fazer algumas inferências. Então isso também é um risco. Externamente, a gente está rodeado, o Aros falou dos vestíveis, mas tem câmera e microfone por tudo quanto é lugar. Será que daqui a pouco esses comportamentos nossos não vão ser analisados? E aí, juntando para finalizar, a combinação, imagina, a combinação de algo que realmente capture diretamente do cérebro com essas externalidades, isso sim é algo extremamente preocupante, porque a gente não tem como ficar trancado em casa, a gente vai ter que sair em algum momento, e esse algum momento pode trazer essas informações. Nas mãos de um governo autoritário, por exemplo, é um super perigo, porque com essas análises preditivas será possível, como eu falei no filme, prever o que uma pessoa vai fazer ou deixar de fazer. E aí, isso é extremamente preocupante. Aros, pensando nas preocupações, mas também nas oportunidades e nos benefícios desse contexto, e você acha que a gente consegue tirar coisas boas dessa possibilidade de interpretar os dados? E quando isso chega no Brasil, de que forma você vê o Brasil participando desse contexto? O Brasil tem alguns centros de pesquisa que estão conectados, estão plugados com outros centros no resto do mundo, né? A gente tem aqui no Brasil a USP e a Unicamp como 2 centros de referência. A gente tem dentro do laboratório da USP aqui no Brasil um núcleo da IBM, inclusive o Cláudio Pinhanes recebeu um prêmio recentemente, um dos diretores, um dos líderes desse centro, e eles estão debruçados para entender cada vez mais e melhor os mistérios desse comportamento, inclusive para poder entregar uma experiência melhor, e aí isso se conecta com o que o Rafa dizia há pouco, com modelos de inteligência artificial. Na verdade, a busca deles nesse caso, no caso específico desse núcleo da IBM, junto da USP, é entender mais e melhor o cérebro humano para poder tentar aplicar isso a modelos de inteligência artificial, fazer com que a máquina caminhe num compasso muito mais próximo do que seria o compasso do cérebro humano. Mas a gente tem algumas frentes importantes que precisam ser consideradas. E aí nós temos o Centro de Neurologia do Hospital Albert Einstein, com pesquisas bem importantes, com modelos que usam também a tentativa, e aí, claro, não nesse modelo que nós estamos discutindo aqui, mas eles estão buscando essa compreensão de identificar as áreas do cérebro que ainda são zonas cinzentas, né, escuras, para poder entender comportamentos e a manifestação em algumas doenças e etc. Ou seja, ainda há um universo a ser descoberto. A gente conhece pouco ou nada a respeito da mente humana. A gente está muito na superfície e é algo muito mais profundo. E aí talvez a possibilidade de interpretar esses dados nos ofereça uma compreensão maior sobre várias doenças mentais cujo diagnóstico, ou cujos diagnósticos são ainda baseados em premissas que atravessaram aí praticamente quase um século, né? A literatura nesse campo evoluiu bastante, é bem verdade, mas alguns métodos eles se modernizaram, né? Mas continuam sendo muito próximos daquilo que nós vimos há 60, 70, 80 anos. Né? Os estímulos elétricos no cérebro, por exemplo, para o tratamento de algumas doenças. Era o tal do eletrochoque lá atrás. Então, há um universo para ser desbravado. E é óbvio que a interpretação desses dados, o cruzamento desses dados, comparando pessoas que não manifestam determinados sintomas com pessoas que manifestam determinados sintomas, pode gerar insights e novas descobertas. Mas isso tudo aplicado ao campo da saúde, ao campo da medicina, em que existem protocolos, existe uma conduta, um código ético para que tudo isso aconteça. Não é à toa que quando um modelo, como o que a gente assistiu da Neuralink, fazendo lá com que o macaco pudesse controlar o movimento do personagem lá do jogo, né, com o pensamento, vamos colocar dessa maneira, com os estímulos ali do cérebro e tal, levou uma série de questionamentos da comunidade científica, porque, poxa, peraí, em tão pouco tempo, como é que isso está acontecendo e etc. Então, é preciso estar cercado nesse contexto
de uma série de premissas, de conceitos e de preceitos éticos para que isso aconteça. E, óbvio, existe, sem dúvida nenhuma, uma jornada muito importante para a medicina. A gente vem falando sobre isso já há bastante tempo. Agora, sobre todo o resto do que a gente discutiu aqui, eu não tenho um pé atrás, eu tenho 2 pés atrás. Acho que é uma discussão de um desenvolvimento que está muito atrelado a questões, primeiro, mercadológicas, que não atendem necessariamente a problemas objetivos. Não se colocam como soluções para problemas objetivos. Quando a gente vai para o campo da medicina, aí sim, aí beleza. Daí a gente consegue ver possibilidades e eu vejo com um pouco mais de otimismo. Agora, isso no mercado, indiscriminadamente sendo aplicado aí por qualquer tipo de argumento, que não seja o campo da pesquisa, eu fico bastante preocupado com os descaminhos disso. O Brasil está nessa mesma onda, eu citei aqui a USP, Einstein, se não me engano, a universidade lá dentro do Sírio-Libanês também tem grupos de pesquisa também focados nisso, né? As áreas de neurologia de ambos os hospitais são hospitais de referência aqui no Brasil, tem projetos muito interessantes nessa linha de entender mais e melhor, e sem dúvida beneficiariam-se de alguma maneira desse tipo de tecnologia. Mas só nesse campo, André Miceli, eu ainda tenho 1000 pés atrás com essa história. A gente continua acompanhando por aqui, mas por hora a gente vira a chave. Rafa Coimbra, no que você vai ficar de olho essa semana? O que mais você precisa saber? Tô de olho, André, no cérebro não dos humanos, mas das máquinas. A Boston Dynamics acabou de fechar uma parceria com a Toyota para adicionar inteligência artificial no robô Atlas. O Atlas é aquele robôzão humanoide que de vez em quando pipoca um vídeo e que viraliza na internet. Ele salta, pula, dança, dá cambalhota, faz de tudo um pouco. E é interessante porque a gente está num momento em que esses robôs humanoides eles estão evoluindo muito, né? Eles conseguem fazer, como eu disse, essas ações impressionantes, mas eles não têm uma inteligência ali como se fosse um cérebro. E do outro lado a gente tem esses grandes modelos como o ChatGPT, que conseguem elaborar pensamentos ou simular pensamentos humanos, mas não têm um corpo. Então, o que muita gente está tentando fazer agora, essas grandes empresas, é juntar o corpo de um robô humanoide com uma inteligência artificial capaz de simular o pensamento humano. E aí pode dar uma coisa bem interessante. Então, tem esse esforço, eles chamam isso de... o ChatGPT a gente fala que é o LLM, né, que são os grandes modelos de linguagem, e para quem trabalha com robô é o LBM, que são treinamentos, modelos comportamentais para que os robôs ganhem essa espécie de vida. E isso acontece num momento interessante porque o Elon Musk, há poucos dias, lançou lá um carro, um robotáxi, e apresentou lá o robô dele, que é o Optimus. Ele fez um evento chamado We Robot, e apresentou o humanoide dele, e eu fiquei muito chocado quando eu vi os vídeos, porque o robô conversava com as pessoas, o robô cumprimentava, servia cerveja, e parecia uma pessoa. E aí, né, aquela desconfiança, será que está num estágio tão evoluído? Algumas reportagens começaram a aparecer dizendo que esses humanoides estavam sendo controlados à distância, remotamente. Então eles não estavam ali 100% autônomos. Se realmente isso aconteceu, a gente está num nível muito avançado. Mas, pelo que eu percebi, era meio autônomo e meio alguém ali dando uma forcinha para o robô. Fato é que existe um movimento interessante e quando a gente tiver essa combinação IA e robô, a coisa vai ficar bem interessante. Você, Carlos Aro, de olho em quê? De olho num movimento que foi iniciado pelo regulador de mídia do Reino Unido, que dá um prazo aí, 2 meses, para que as empresas de tecnologia entrem na linha. É uma série de regulamentações, novas regras, né, de segurança para a internet, que entram em vigor nos próximos 2 meses, na virada do ano, basicamente, e que vão forçar essas empresas a, basicamente, atuar de forma a mitigar riscos para os usuários, não só com a oferta de conteúdo legal, né, eliminando o conteúdo ilegal das plataformas, mas, sobretudo, garantindo que o conteúdo adequado seja entregue para o perfil de público adequado. E aí, um dos exemplos que surge
nessa toada é a obrigatoriedade da plataforma lá de conteúdo adulto OnlyFans a alterar o processo de ingresso de usuários na plataforma para promover a verificação de idade. A Twitch também alterou o modelo de acesso à plataforma para poder evitar que menores acessem determinados tipos de conteúdo. É bem verdade que existem dois movimentos. Um que a plataforma pode fazer para garantir instrumentos de controle para filtrar esse acesso, mas o outro é o usuário e as crianças que precisam estar sob a tutela dos pais, sobretudo, para acessar ou não acessar determinadas páginas. E a gente sabe que existe ainda um conceito um tanto quanto elástico para muitas famílias sobre o que é o acesso à internet. Muita criança usa de maneira indiscriminada e acaba acessando o que não deveria. Mas entra nessa conta plataformas de jogos, conteúdo adulto, plataformas de vídeo que tratam de temas gerais e que podem acabar tendo desde violência até manifestações enfim, racismo e etc., e os filtros que vão ser estabelecidos. O movimento do órgão de fiscalização, ele vem acompanhado de algumas ações muito específicas com foco em pornografia e, óbvio, crimes cometidos a partir desse tópico. E o que eles querem é que as empresas façam parte do movimento de controle, no entendimento de que essas plataformas, de alguma maneira, têm sido coniventes porque elas se beneficiam do volume de audiência, etc., 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 e etc. Vem também acompanhar de um movimento de outros reguladores na Europa de forçar as plataformas a tomarem posição em defesa dos usuários. Acho interessante. O que é mais interessante é o tamanho da multa em caso de descumprimento dessas regras que entram em vigor em 2 meses. 10% das receitas globais anuais dessas empresas. Não é pouco dinheiro, André Miceli. Não, acaba. Imagina o impacto disso no mercado de ações, o quanto os executivos conseguem entregar no trimestre. Enfim, é realmente uma multa muito pesada e os desdobramentos disso para essas empresas podem ser catastróficos, gigantescos. Bom, está na hora, mas antes de ir, eu quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do SAIS. Rafael Coimbra, grande abraço. Abraço, André Aros, e a todos que nos ouvem. Não é preciso ler nossos pensamentos para dizer que estaremos aqui semana que vem, novamente, discutindo assuntos relacionados a tecnologias. Abraço. Até semana que vem, meu amigo. Um grande abraço, André Miceli, para você, para o Rafa e para quem nos acompanha. Até semana que vem. Semana que vem tem mais podcast da MIT Technology Review Brasil para a gente falar sobre tecnologia, negócios e sociedade. Um grande abraço para você que nos ouve. Tchau, tchau. Você ouviu o podcast MIT Technology Review Brasil, apresentado por Tech Institute.